Boa noite para vocês, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula da disciplina de Ministério para trabalhar com adultos e terceira idade. O texto que nós escolhemos para o texto de hoje, para a aula de hoje, né, é um texto muito propício, nós citamos muito nas nossas igrejas, já que nós vamos falar sobre família. Nós escolhemos o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Na sua apostila está o versículo 2, mas eu peço desculpas e peço para você mudar aí e colocar o versículo 12. Muito conhecido. Honra o teu pai e a tua mãe. Né? Lembra disso? Sim. Honra o teu pai e a tua mãe para o quê? Que se prolongue. Vida terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse versículo ele é dividido em 3 partes. Toda vez que eu prego sobre ele, eu procuro enfatizar as 3 partes que são divididas esse versículo. Primeira palavra de Deus fala de honrar o pai e a mãe. Está claro isso, não tem dúvida, não tem mistério nenhum. É dever nosso, é obrigação honrar pai e mãe. Só que o versículo não para aí. Depois o versículo fala que se você honrar o pai e a mãe, ou quando você honrar o pai ou a mãe, ou à medida que você honre o pai e a mãe, o que vai acontecer? Os seus dias se prolongarão na terra. Ou seja, você vai viver mais, você vai ter mais vida, mais saúde, mais disposição, mais empenho, se você honrar o seu pai e a sua mãe. E a terceira parte do versículo fala que você vai viver muito, mas aonde? Nesta terra que o Senhor, Deus, te deu. Então, é um presente de Deus viver. É um presente de Deus estar aqui nesta terra. É um presente de Deus ter um pai, ter uma mãe, cuidar dos nossos pais, honrar quer dizer isso. Às vezes a gente pensa que honrar é só obedecer, chegar na hora certa, né? Fazer o que eles mandam. Mas quando você honra, você cuida, você protege, você alimenta, você perdoa. Muitas das vezes nós temos que perdoar também os nossos pais por algumas coisas e ajudá-los em tudo que é necessário. Vou precisar sair um pouquinho, tá? Que eu vou dirigir. Quando eu chegar em casa, eu volto. Tá bom, combinado, Fernanda. Tem uma fase da nossa vida que os pais cuidam de nós. E depois chega uma fase em que nós é que vamos cuidar dos nossos pais. Quando a gente fala de ministério com adulto e terceira idade, já falei para vocês e vou repetir que nós estamos falando de nós mesmos. Então, pode ser que eu, Alcione, Jaziete, Marli, Fernanda, Gabriela, pode ser que nós estejamos aí nesta fase. Ou você está sendo cuidado pelos seus pais, ou você está cuidando dos seus pais. Ou você está sendo pai e mãe. Então, a nossa disciplina, ela se entrelaça com o nosso viver diário. E esse versículo é claro, esse versículo é bonito, quando fala que se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai viver muito e você vai desfrutar desta terra que o Senhor teu Deus te dá. O tema da aula... Oi?
Alcione, desliga teu fone. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre entendi esse versículo assim mesmo, entendeu? Pode falar. Está me ouvindo? Tô, pode falar. Tá. Eu sempre entendi esse versículo dessa forma que você está colocando, né? Mas, sabe, quando a gente entra no seminário, algumas pedrinhas vão sendo colocadas, né, para a gente refletir. Muitas, muitas. Centenas. E eu já ouvi, né, falar que este versículo não necessariamente fala do prolongamento da nossa vida. Então, vamos parar para pensar. Vou nem falar em aspecto de pandemia, que foi uma coisa que surgiu. Quantos filhos morreram antes dos seus pais? Essa semana mesmo morreu a menina Isabelle, uma menina de 16 anos, filha obediente, uma filha que honrava e tal. Na Morreu. sua igreja? Não, lá em São Paulo. Foi tomar vacina e teve uma trombose, uma coisa no coração, aquela miocardia, né? Ela queria ir para a Disney, porque a mãe tinha comprado, né, desde o ano passado, ela não podia ir por causa da pandemia, então, para poder ir, ela tinha que se vacinar. Então, ela se vacinou e, no mesmo dia, ela foi internada e acabou tendo parada cardíaca. Meu Deus. Mas aí a questão é, hoje, né, como lidar com essas pessoas que estão, né, mês passado, um rapaz de 28 anos se vacinou e teve um AVC. E outros casos, às vezes um assalto, um acidente e tal, e filhos maravilhosos que honram pai e mãe e tal, tal, tal. Recentemente, não sei se você soube, o filho do pastor Vanderlei Marins, né, já é o segundo filho dele que morreu e tal. Então, assim, como a gente explicar este versículo à luz desses acontecimentos? Então, assim, comecei a parar para refletir. Esse versículo não está necessariamente falando do prolongamento da nossa vida nesta terra, mas de uma vida eterna. Ia falar isso para você, porque o crente não morre. O crente não morre. E o não crente fica difícil da gente pregar, porque ele não aceita. E a minha ex-sogra é revoltada com Deus por isso, porque a filha dela morreu com 44 anos. E ela está aqui com 90 e tanto. Ela não aceita isso. Ela acha que Deus foi injusto, porque levou a filha dela e não levou ela. Que ela já estava velha. A filha deixou uma filha de 15 anos e tal. Ela é revoltada com Deus. Ela não aceita a palavra porque ela é revoltada com Deus. Porque minha filha morreu, ele levou a minha filha e a mim não, e me deixou. É difícil explicar. Eu tenho explicação, mas ela não aceita. Na verdade, a filha continua viva, né? Porque a pessoa, ela está muito viva dentro de nós. Ela morreu para o mundo, mas ela vive dentro de nós, dentro da mãe, dentro das pessoas que conhecem. O crente, na nossa concepção teológica, o crente não morre, né? Ele só tem realmente uma passagem. E é dessa forma que a gente explica esse versículo. A gente não está falando de vida aqui na Terra, estamos falando do sobrenatural. E só entende mesmo quem tem o sobrenatural, que é Deus. Quem explica Deus, né? Quem explica Deus? Ninguém consegue explicar. E eu peguei esse versículo para poder a gente pensar sobre família, porque fala de pai e mãe. Nós temos um tema para a nossa aula de hoje: a influência dos aspectos sociais, políticos e psicológicos inerentes à vida do adulto e do idoso, com enfoque principal a família. Tudo começa na família. A família é a base de tudo. Tudo que nós vivemos durante toda a nossa adolescência, infância, juventude,
tudo partiu da família. Por isso que, às vezes, quando há o casamento, no início do casamento, sempre tem, às vezes, um atrito. Porque, na verdade, é uma família com outra família que se unem e levam para o casamento o que eles aprenderam na sua família. Às vezes, um estava acostumado a almoçar meio-dia, em ponto. O outro acostumado a almoçar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Um acostumado a usar a toalha molhada e jogar em cima da cama. O outro acostumado a usar a toalha molhada, ir lá e pendurar no varal. Um acostumado a, antes de entrar em casa, tirar o chinelo, deixar do lado de fora. O outro acostumado a entrar em casa de chinelo, de tudo. Então, são união de famílias. Na verdade, o casamento não é uma união de duas pessoas. Quem pensa isso se engana, e quem é casado hoje pode dizer para mim que se eu estou certa ou estou errada, porque o casamento não é a união só de duas pessoas. Você casa com a sogra, você casa com o cachorro, você casa com as manias, você casa até com a ex-mulher, você casa. Você casa até com os filhos do outro casamento. E aí casa todo mundo junto. Ei, entendeu? Isso é casamento. É a união de famílias. E quando a gente fala família, a gente tem assim um conceito de pai, mãe, filhos. Às vezes, família é uma única pessoa, um senhor, um adulto lá da nossa igreja, um idoso da nossa igreja, que mora sozinho, ele é uma família. Uma jovem que veio de outro estado estudar no Rio de Janeiro e ela tem um apartamento alugado, uma casa alugada, ela mora sozinha, ela é membro da sua igreja, ela é uma família. Um neto que mora com a avó porque os pais morreram, ou porque os pais estão em outro estado, ou porque a avó assumiu o neto para criar, eles são uma família. Eu questiono muito isso no mês de maio nas nossas igrejas. Nós comemoramos o mês do lar, o mês da família. E aí só ganha prêmio quem tem pai, mãe e filhos. Eu, que moro sozinha, nunca vou ganhar um prêmio no mês da família. Porque eu sou uma família, mas eu moro só. Então, nós, enquanto educadores, falando de ministério com adulto e terceira idade, temos que nos preocupar com isso. Essas pessoas que vivem só, no mês da família, como é que nós podemos agregar essa pessoa ao mês do lar? Como nós podemos agregar essa pessoa a uma programação do mês da família? Então, temos que nos preocupar com isso. Família não é só pai, mãe, filhos. Família, então, aí nós temos a diversidade de famílias. Eu me considero uma família e sou muito feliz sendo família. E moro sozinha e sou família. Hoje eu fiz um bolo. Quem viu lá o meu status, eu postei no status o meu bolo e dividi um pedaço para cada pessoa que mora no meu prédio. Eu dividi o meu bolo com a minha família. Minha família são os moradores do nosso prédio. Nós temos aqui 8 famílias. E eu me considero parte da família. Então, o que é conceito de família para mim, pode não ser para você, talvez pode não ser para outras pessoas, mas eu penso que nós temos que, dentro da nossa cabeça, enquanto educadoras que somos, formar o conceito de família. Na minha casa, eu tenho quarto de hóspede. E as pessoas perguntam: para que você quer 2 quartos se você mora sozinha?
pode morar num cômodo com banheiro. Não, porque eu gosto do meu quarto de hóspede para hospedar as amigas que vêm para Cambi. Você está convidada, quando quiser vir a Paracambi, vem passar um final de semana comigo, tem um quartinho só para você. Eu eu vou, que eu amo Paracambi, eu acho lindo Paracambi. Pode vir que você vai amar aqui. Então, tem um quarto de hóspede só para você, viu? Eu hospedo pastores, eu hospedo missionários, eu hospedo pessoas que vêm estudar na cidade, nem são evangélicos, mas é amigo de alguém que me pede, olha, é alguém da minha confiança, vem fazer prova na cidade, eu hospedo na minha casa, e aí é minha família. Entendeu? Então, quando nós estamos falando de ministério com adulto e terceira idade, temos que pensar nesse adulto também que vive só. Outra coisa que eu tenho, às vezes, muita dificuldade na igreja. Eu sou divorciada. E o divorciado tem um preconceito dentro das nossas igrejas. Então, nem fala, Cláudia. Oi? Fala de novo. Nem fala, eu que o diga. Nem fala. Muito bem, Jazete. Excelente colocação. Nem fala. A questão do preconceito, que é forte. Muito forte esse preconceito. Mas, enquanto educadoras, madura que somos, né? Até isso a gente tem que trabalhar na nossa mente e na mente das pessoas. Porque nós temos que lidar com isso com muita naturalidade, muita inteligência, muito cuidado, né? Porque o marido das irmãs oferecem carona para gente que é divorciada, e aí eu só entro no carro se a esposa também estiver junto. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Vamos deixar de ser cristã por causa disso? Não. Deixar de ser educadora por causa disso? Não. Quando eu me divorciei, a minha fonte de motivação foi o meu pastor Edgar Barreto Antunes. Está lá hoje, né? Idosinho, se recuperando do Covid. Mas ele disse para mim, irmã, não quero que a irmã se afaste de nada. Não vai deixar de cantar, não vai deixar de participar dos cultos, não vai deixar de pregar, porque a irmã divorciou. A irmã errou, pecou, traiu, adulterou, nada disso. Então, não tem que se afastar de nada. Então, isso para mim foi uma motivação tão grande, porque eu achei que eu divorciando já ia para o inferno no dia seguinte. Eu achava isso. E o meu pastor me ajudou muito, sabe? Então, essa pessoa também está lá no nosso grupo na igreja, achando que vai para o inferno no dia seguinte. Mas aí a gente pondera, né? Se a pessoa não tem erro, não tem falha, não adulterou, não traiu, não mentiu, não enganou, então por que vai ser penalizada, né? Tem pessoas, eu acho que eu já contei isso para vocês, não me convida para a festa de criança porque eu não tenho filhos. E eu tenho uma amiga que fala, não, Claudinha, por que eu vou te maltratar porque você não tem filho? Eu tenho que acolher você. Então, você vai na festa do meu filho, sim. Então, esse adulto está lá na nossa igreja, fazendo parte desse ministério de adulto e terceira idade. Tudo isso nós temos que ter cuidados quando fazemos programações nas nossas igrejas. Porque senão, no lugar... Que bom que você voltou, Fernanda, que bom. Tá.
porque se nós, educadoras, não tomarmos esse cuidado, no lugar de a gente acolher a pessoa, a gente acaba afastando a pessoa. E quando a gente afasta a pessoa, a gente não afasta só de nós, não afasta só da igreja. O pior de tudo é que a gente corre o risco de afastar essa pessoa de Deus. E tem pessoas que, se sair, não volta nunca mais. Eu tive um irmão, na verdade, eu tenho um irmão, né? Meu irmão faleceu, mas continua sendo meu irmão. Meu irmão faleceu. Ele foi excluído da igreja com 14 anos, na adolescência. Lembra quando se excluía por qualquer coisa? Lembra disso? Meu irmão foi excluído com 14 anos. Por quê? Ele era secretário da EBD. Lembra que recolhia a oferta na classe? Ele era responsável por recolher a oferta. Pegou a oferta, botou dentro de um envelope e botou no bolso, na intenção de depois entregar para a pessoa. Não sei quem era lá, o pastor ou a superintendente da EBD, né? Botou no bolso. Esqueceu. Menino, 14 anos, adolescente, esqueceu. Quando a minha mãe foi lavar a calça na segunda-feira, encontrou o envelope. Mas o problema lá na igreja já tinha estourado. E o filho da irmã, o filho da zeladora da igreja, pegou o dinheiro da oferta da EBD e botou no bolso e levou para casa. No domingo seguinte era a sessão da igreja. E o meu irmão já foi excluído da igreja porque pegou o dinheiro da EBD e botou no bolso. Até provar o negócio, que foi esquecimento, ele já estava excluído da igreja e ele não voltou nunca mais. Isso aconteceu, ele tinha 14, morreu com 48 e morreu com ódio da igreja muito grande. No meu casamento, eu queria que o meu irmão entrasse comigo na igreja. Interessante que eu não casei na mesma igreja onde aconteceu esse problema. Eu casei na primeira de Nova Iguaçu e ele não conseguiu entrar na igreja de jeito nenhum. Foi muito muito triste, né? Essa história, muito triste o que foi feito com ele, né? E com muitos outros irmãos, outros adolescentes, outras pessoas, falar, né? Muitas pessoas saíram da igreja e não voltaram. Sim. Era muito cruel. Era. Por que eu estou contando essa história minha pessoal para vocês? Exatamente por isso. Porque na cabecinha de vocês, vocês estão lembrando de casos, lembrando de pessoas que têm tudo a ver com o nosso assunto de ministério com adulto e terceira idade, pessoas que têm mágoa, pessoas que têm marcas na vida e que estão lá na nossa igreja e que nós temos que ter todo cuidado na hora de lidar com essa pessoa. Por isso que nós estamos nesse curso, como educadoras religiosas, falando de adulto, que é falar de nós mesmos. Vou citar um exemplo recente que aconteceu agora há pouco comigo. Eu estava numa igreja, isso foi antes da pandemia, estava numa igreja fazendo uma palestra sobre o cárcere, sobre pessoas que estão presas, pessoas que estão no cárcere. E eu falando sobre presídio, sobre pessoas que estão presas, sobre o evangelho, que a Junta de Missões Nacionais, né, tem um trabalho dentro do cárcere, e eu falando muito sobre o presídio, de repente uma irmã começou a chorar. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu parei a palestra e fui lá, dei um abraço nela, e ela falou: irmã,
Eu tenho 2 filhos presos. Meu Deus. 2 filhos presos. Um está em Bangu e o outro em Japeri, que é até perto aqui. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Parei a palestra. Nem falamos mais de palestra. Eu fui só dar o abraço e acabei... A palestra se tornou uma reunião de oração. E é muito raro. Eu nem nunca soube de uma palestra com esse tema nas igrejas, principalmente agora na atualidade. Né? E às vezes a gente parece que fecha os olhos ou esquece que dentro da nossa igreja tem pessoas que estão passando, carregando essas dores. E tem palavra para vários tipos de pessoas, para vários tipos de família. Vamos falar de família, vamos falar disso, mas não se fala disso. Isso. Não se fala disso, não tem... Você tocou num ponto excelente, porque quando eu fui convidada, eu até fiquei assim, gente, falar sobre o cárcere. E a irmã que me convidou, ela tem uma mente assim dinâmica de educadora. E como eu dei aula no cárcere, muitos anos eu dei aula no cárcere, eu dei aula em Bangu, num presídio feminino, ensinando as mulheres a ler e a escrever. Então, aí ela me convidou para falar sobre o trabalho no cárcere. E foi quando a irmã começou a chorar, chorar, chorar. A palestra parou. E aí nós fomos dar atenção à irmã e acabou que uma falou que era casada com um ex-presidiário e tinha algumas coisas dentro do casamento que ele fazia porque aprendeu no cárcere. Então, aí a palestra já mudou o rumo. E foi muito agradável e as mulheres saíram dali renovadas. Foi bacana isso. Eu saí renovada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como deve ser o coração dessa mulher? E eu acredito que ela deve ter pensado assim, hoje alguém está me acolhendo realmente, alguém está falando da minha dor, alguém está trazendo um bálsamo para a minha dor, porque às vezes você vê chegar bálsamo para outras dores, para as dores do outro. Né? Excelente, excelente, excelente. Eu choro muito sentindo saudade do meu irmão, da minha mãe, né, da minha filha, do meu casamento que não deu certo, e fico pensando como Deus já tem me usado em outras coisas. E aí eu fiquei pensando, essa palestra foi mais uma coisa que Deus me usou. E eu não posso ficar presa no meu sofrimento, porque tem pessoas que têm outro tipo de sofrimento, mas que também é sofrimento. Entendeu? Por isso é que eu gosto de invadir o espaço das pessoas, perguntando como ela está, o que ela está sentindo, como foi a adolescência, a infância, o casamento, o marido tem, não tem, morreu, o que aconteceu, separou, onde deu errado. Eu gosto de conversar sobre isso, porque você acaba conhecendo a história dos seus liderados. Isso é importante. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar e tinha uma pessoa na porta, um irmão na porta. E eu falei, irmão, o irmão pode me dizer onde é a sala das crianças? Ele falou, irmã, eu sou daqui há muito tempo, mas eu nem sei onde é a sala das crianças. E eu falei, meu Deus, o irmão é membro da igreja e não sabe onde fica a sala das crianças? Depois, quando ele assumiu o púlpito, eu descobri que era o pastor da igreja. Jesus! E ele não sabia onde era. Então, não... Eu falei, meu Deus. Caramba! Olha só. Boa noite, meninas. Estou quase sem bateria. Vou ficar aqui quietinha para não gastar. Daqui a pouco eu volto. Gabriela, que bom que você chegou. Demorei, mas cheguei. Olha, eu
cheia dos meus problemas e ainda encontrei um problema maior. Porque o pastor não sabe onde é a sala das suas ovelhinhas. Meu Deus, né? Mas esses são os adultos do Ministério de Adulto e Terceira Idade. Vamos ler um pouquinho a nossa apostila? Que a família é a base da sociedade, nós já sabemos, tá? Está escrito aí. E ela é o alicerce e primeira escola da vida de qualquer ser humano também, nós já sabemos. Mas por quê? Por que a família é tão importante para o desenvolvimento e para a formação da criança e do adolescente? Por quê? Um dia, essa criança e esse adolescente, ele vai ser um jovem, ele vai ser um adulto, ele vai ser uma terceira idade. Isso só não vai acontecer, como nós conversamos aí um pouquinho dessa menina, né, Josete? Isso só não vai acontecer se a vida finalizar antes de chegar na fase adulta. Mas pelo ciclo normal das coisas, o adolescente, a criança e o adolescente um dia vai ser um adulto. Por que a família é tão importante para a criança e para o adolescente? Porque a vida, ela, segundo os psicólogos, né, ela se desenvolve em um círculo vicioso. A primeira volta do círculo é da fase da infância e da adolescência. Depois ela vai repetir algumas coisas e o círculo vai passando de novo. Já viu quando o adolescente tem algumas atitudes de criança, o ciclo está passando de novo. A juventude tem algumas atitudes de adolescente, o adulto já vira adolescente de novo, vai passando o ciclo de novo. Só que essa fase, na segunda volta, é uma fase mais amadurecida. Eu posso até ter atitudes de criança, como nós já conversamos aqui, mas vai ser de uma forma mais madura e mais consciente. Eu já devo estar aí passando pela 5ª vez nesse ciclo. Né? Estou aí na 5ª, já quase na 6ª vez do ciclo. Mas a gente tem vontade de fazer algumas coisas de criança. Hoje eu tive vontade de comer algodão doce. Falei, nossa, que vontade de comer algodão doce. Mas eu acho que só nas festas que tem, né? Antigamente... Na rua aqui de casa, toda noite, toda tardinha, passa um moço vendendo. E aí ele grita assim, eu vou embora, hein? Aí a criançada vem. Aí ele passa, eu vou, aí ele vai tocando algo como um sininho, e aí ele grita, eu vou embora, hein? No outro dia, eu tive vontade de comer batata frita. Quem gosta de batata frita? Eu. Todo mundo gosta. Quem é o primeiro a gostar de batata frita? A criança. As crianças. A criança. Sorvete, né? E por aí vai. São os momentos que nós passamos pelo ciclo, mas de uma forma mais amadurecida. Por que a família é tão importante nisso? Vamos lançar um olhar de 3 aspectos. Olha aí. O olhar cognitivo, que é o olhar da inteligência, o olhar emocional, que é o olhar do sentimento, e o olhar social, que é o olhar da socialização. Esses 3 aspectos, eles são firmes na nossa vida, na vida do adulto,
na vida do idoso da terceira idade e não pode se separar. Esses 3 aspectos, eles são fortes na nossa vida. O aspecto cognitivo, o aspecto emocional e o aspecto social. Olha o que diz o aspecto cognitivo. É dentro do ambiente familiar que as crianças começam a desenvolver a sua habilidade. Por isso, é imprescindível que sejam estimuladas, logo nos primeiros passos, a fortalecer também as funções mais nobres da sua inteligência. Aspectos como linguagem, raciocínio, capacidade de abstração e resolução de problemas são ferramentas do ambiente familiar. É sabido que, desde o nascimento, o bebê começa a aprender e que essa prática só termina no fim da vida. Grifem isso, passem o marca-texto, sublinhem isso, faz uma rodinha aí assim, ó. Só termina no fim da vida. Só para de aprender, só para de raciocinar, só para de ter inteligência no fim da vida. Grifem isso aí, coloca vermelho no fim da vida. Então, não dá para dizer que o nosso adulto na nossa igreja, não dá mais para aprender. Dá sim. O idoso, mas ele tem Alzheimer. Ele aprende com Alzheimer também, sabia disso? Professora, mas o que ele pode aprender com Alzheimer? Pegar a roupinha dele e dobrar. Nem que ele faça uma dobra só, mas ele aprendeu. Às vezes a gente pensa, né, tem aquele conceito de aprendizagem, uma coisa rebuscada. Mas você dá um passo, é uma aprendizagem, você aprendeu. Você abrir a boca, você respirar, você levantar, você pentear os cabelos, é uma aprendizagem. Olha o que diz o finalzinho. O ser humano é curioso. O ser humano é curioso, investigativo e apto a absorver informações. Mas os primeiros anos da vida são essenciais para impulsionar o desenvolvimento da inteligência. Outra coisa, frisa, marca, bota em negrito, faz uma roda com marca-texto vermelho. Os primeiros anos da vida são essenciais para o desenvolvimento da inteligência. Estamos falando de cognitivo. Você vai levar a criança a pensar, a raciocinar, a refletir, para quando ele chegar na fase adulta, ele ter o resultado disso. À medida que as fases vão passando, à medida que ele vai crescendo, isso vai crescendo junto. A inteligência vai se desenvolvendo. Essa semana, um amigo meu botou o filhinho dele de castigo e falou: Claudinha, ele vai ficar o dia inteiro no castigo. Só vai a mãe botar a comida lá, mas ele vai ficar o dia inteiro no castigo. Eu falei: meu filho, mas ele não pode ficar à toa. E nem esse castigo pode ser muito longo. Não, Claudinha, não pode. Com a idade. Tem que ser o dia inteiro. Determina, meu filho, 2 horas de castigo. E essas 2 horas são 2 horas de atividade. Coloca ele para pensar, para refletir, para cantar as músicas que ele sabe, recitar versículos da Bíblia, recitar, e por aí vai. Ele vai trabalhar no castigo, ele vai ficar cansado de ficar no castigo, ele não vai nem querer castigo mais. Claudinha, eu não tinha pensado nisso.
Eu fui uma criança que ficava muito de castigo. E sabe o que a minha mãe fazia? Me colocava para cantar os hinos do cantor cristão. Eu sei cantar todos de cor. Eu era uma criança que ficava muito de castigo. Era terrível. Mas ela me botava para gravar os hinos do cantor cristão. Ela me colocava para recitar. Salmo 23, eu sei ele de cor, porque eu recitava 1000. E ela, de novo, ela falava, de novo, tá fraco. De novo, tá fraco. E eu cantava, firme nas promessas. Não, não é assim não, é com alegria. Firme nas promessas. É. Eu não queria o castigo, porque eu sabia que ia ser o castigo. Mas olha, hoje, isso me ajudou tanto. Eu prego nas igrejas, eu cito versículos e eu cito os hinos de cor que eu aprendi lá na minha infância, no meu castigo maravilhoso. Então, essa fase, os primeiros anos, tem que aguçar a inteligência, tem que puxar a inteligência. Coloque a sua criança para fazer um curso, fazer um treinamento, uma aula de balé, uma aula de judô, de karatê, de não sei o quê. Bota a sua criança. Aqui em Paracambi tem aula desde o bebezinho de balé lindo. Porque eles querem ficar de castigo com o celular na mão, aí não adianta, né? Tá de castigo, mas depois ficar com o celular, pode. Que castigo é esse? O celular não é castigo. Isso aí é Tem mãe que deixa, né? O castigo é tirar o celular, né? Gabriela, eu falei no início, não sei se a Gabriela e a Fernanda ouviram, mas eu falei que a minha casa em Paracambi tem um quarto de hóspede e está de portas abertas para vocês quando quiserem vir, viu? Gabriela, que beleza, hein? Gabriela, traz a sua filha para fazer balé aqui, vai ficar hospedada na minha casa. Olha que eu vou mesmo, hein? Não tem problema com isso. Aí, vamos marcar uma reunião presencial no final de semana, hein? Olha aí que coisa maravilhosa. Sabe que eu vou, hein? Já pode marcar um café aí com as amigas em Paracambi. Isso. Gente, tem que aguçar a inteligência, tem que aproveitar o potencial das nossas crianças, para que eles fiquem adultos e idosos com potencial também. Olha a segunda coisa que fala do emocional, desenvolvimento emocional. O melhor caminho para formarmos filhos mais inteligentes e emocionalmente é ensiná-los a educar suas emoções, quando ainda pequenos, mas nunca é tarde para essa iniciativa. Da mesma forma que nos preocupamos com o bem-estar físico de nossas crianças, é preciso pensar em seu bem-estar emocional, na forma como elas protegem suas emoções e em como se relacionam com o mundo ao seu redor. É fundamental que as famílias invistam na saúde emocional dos seus filhos, contribuindo para a prevenção da depressão, do estresse, da ansiedade, da fobia, da agressividade, entre outros, tá? Entre outros transtornos psicológicos. Para isso, é importante compreender que as crianças precisam vivenciar a sua infância. Elas têm necessidade de inventar, necessidade de correr risco, necessidade de se frustrar, necessidade de ter tempo para brincar e se encantar com a vida. Mostra para a sua criança um pássaro cantando. Como é lindo isso! Nossa! Então, ela vai se encantar com as coisas da vida. O envolvimento da família no desenvolvimento dos filhos é essencial, pois ela é parte insubstituível da vida de qualquer indivíduo.
Isso significa poder dedicar mais tempo às nossas crianças, brincar mais com elas, levá-las a um passeio, sair da rotina de modo simples, mais significativo, com o objetivo de demonstrar amor e carinho. Ou seja, a família precisa estar atenta e disponível para favorecer o desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos seus filhos. Professora, mas por que a senhora está falando tanto sobre criança, se a nossa aula é sobre adulto e terceira idade? Porque o que acontece com os nossos adultos e os nossos idosos é reflexo da onde? Da infância. Reflexo da infância. Desde a nossa primeira aula, nós estamos falando sobre isso. Crianças que trabalham e aprendem a resolver seus problemas, cuidar da sua parte emocional, são adultos muito mais felizes. E, por fim, a terceira parte, que fala do desenvolvimento social, né? Que é o que está em torno aí do nosso adulto. É comum que a família busque proteger os seus filhos de todos e qualquer risco. Tentar poupar a sua criança das frustrações. Nossa, isso aí é excelente. Tentar recompensar os momentos de ausência, por exemplo. Nossa, beleza, mas sem perceber, os adultos muitas vezes criam um mundo artificial para seus filhos, sem se dar conta de que, dessa forma, estão impedindo que eles aprendam verdadeiramente como é o mundo real. As famílias têm intenções excelentes para com seus filhos, mas não enxergam que não é preciso idealizar as situações para conseguir educá-los. O processo inclui educação das emoções, a fim de atender a única necessidade realmente importante: formar futuros adultos conscientes, felizes e capazes de conquistar o próprio sucesso. Quando fala de próprio sucesso, é sucesso profissional, sucesso na vida social, sucesso nos cargos na igreja, adultos bem resolvidos. É isso que nós precisamos. Quando os pais superprotegem muito os seus filhos e não permitem que eles encarem o mundo lá fora e resolvam problemas, sabe como isso reflete nas nossas igrejas? Sabe aquele adulto que fala assim: ah, poxa vida, eu cantei na igreja e o pastor nem elogiou a minha música. Poxa vida, eu dei uma toalha de mesa de presente e o pastor nem me agradeceu. Todo mundo agradeceu, mas ela quer que o pastor agradeça. Ela quer que o educador agradeça. Então, essa pessoa foi uma criança muito super protegida. E ela quer a proteção dos seus líderes. Primeiro, ela queria a proteção dos pais, agora, na fase adulta, ela quer ser protegida pelos seus líderes. Ela quer ser protegida por quem está acima dela. Sabe aquela esposa que fala assim: ai, eu não posso, meu marido não deixa. Ah, eu só vou se o meu marido for junto. Ela quer proteção de quem está acima dela. Eu concordo que não, eu vou falar com meu marido.
tá? Eu vou falar com ele, porque eu sou esposa, sou submissa, vou comunicar. Se ele quiser ir, a gente vai. Mas se ele não quiser ir, eu quero ir. Eu vou. Mas eu vou convidar ele para ir junto comigo. Olha a diferença. Bom, esse adulto está lá na nossa igreja. E cabe a nós, educadoras inteligentes, pegar tudo isso da nossa apostila, tudo que nós estamos conversando e colocar em prática aí no ministério da nossa igreja. No ministério lindo que Deus colocou na nossa mão para a gente poder fazer. Essa aula ela está dividida em 2 partes, ela não vai acabar hoje. Ainda tem semana que vem que vai ser continuação dessa aula. Eu falei no início que esse material aqui, ó, é um periódico da nossa disciplina. Tá dando para ver? Olha que legal, a Marli comprou. Meu esposo foi lá na União Feminina hoje. Nossa, seu esposo é uma bênção. Dá um abraço nele, Marli. Ele foi lá comprar para mim, aí ele comprou o material. Legal. E é baratinho. E é muito útil, tá? Sim. Se vocês querem comprar, não tem problema. Pede a mim, eu tiro uma foto da página e mando para vocês. Pede a Marli, que eu tenho certeza que ela vai ajudar. Com certeza. Mas eu gostaria que, para a próxima aula, cada uma de vocês escolhesse um capítulo, ó, do sumário. Cada uma escolhe um capítulo, coloca no grupo. Professora, escolhi o capítulo 1, escolhi o capítulo 2, escolhi o capítulo 3. Porque na próxima aula, você vai ter 5 minutos para poder verbalizar sobre o capítulo que você leu, tá? Eu pensei que fosse para hoje. Não, meu amor, é para a aula que vem, tá? A aula que vem. Você vai ler em casa com calma, você vai tirar as suas próprias conclusões, vai dar a sua opinião, mas você só tem 5 minutos para falar na próxima aula, tá bom? Sim. Coloque no grupo, tá? Jaziete, Marli, Fernanda, Alcione, Wanda, Gabriela, Nancy. Coloca no grupo. Colocar aí os tópicos no grupo para a gente escolher, porque eu não tenho esse material. Vou colocar hoje, Jaziete. Vou colocar agora, já, já. Quando a aula encerrar, vou colocar lá. Porque eu preciso que você escolha um, não pode repetir, tá? Para a gente poder ter uma aula bem bacana. Cada uma vai ter 5 minutos para falar sobre o seu tema que você escolheu. E o que você achou e dar a sua opinião pessoal. Tá bom? Deu para entender direitinho? Deu sim. Amadas, vamos ficar por aqui. Encerramos a nossa aula. Um beijo e um abraço muito gostoso para vocês. Deus abençoe a todas e dê uma ótima noite. Amém, igualmente. Amém, professora. Amém. Para ti também. Deus abençoe. Quando Boa orar, noite. lembra de mim, eu sempre estarei lembrando de vocês. Amém. Sim, professora, amém. Deus abençoe. Tchau. Deus. Beijo. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus.